Meus irmãos, meus amigos, é com muito prazer, agradecendo a Deus, nosso Pai, o Criador, e agradecendo os diretores do Templo Espírita Vicente de Paulo por nos dar mais esta oportunidade de estar aprendendo junto mais uma lição do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, desta vez falando sobre bem-aventurados aflitos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trabalhar este assunto alguns minutos, de 30 a 40 minutos. Portanto, vamos dar sequência ao assunto propriamente dito. Os tormentos voluntários. Esse título é por demais chamativo. Que vejamos aí, tormentos todo mundo tem os seus aqui na Terra. A Terra ainda é um planeta de expiação e provas, então os tormentos faz parte. Agora, voluntários é interessante e importante observar, porque se é voluntário só depende de cada um de nós. Então vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Vive ou não vive? Que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla, sem problema, não se encontra na Terra. Não se encontra na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes, quer dizer, os problemas, que é chamado de vicissitudes, que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis. Veja que coisa profunda. Perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar, quer dizer, um começo dos gozos celestes. Se nós procurássemos aqui na Terra, agora, neste momento, encarnado, a nossa felicidade, em primeiro lugar, nas coisas espirituais, já estaríamos ou estaremos preparando a nossa felicidade no além, que é o lado espiritual, que é imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e perturbará. E coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Veja como é que os espíritos evoluídos, que têm uma visão translúcida da vida, mostra para nós a realidade da vida. Nós aqui na Terra, como estamos tapados, nós só conseguimos enxergar com nossos olhos materiais, não enxergamos ainda com os olhos sensoriais, nós achamos que a felicidade está em torno de nós nas coisas materiais. Ledo engano, que é o assunto de hoje. Vamos continuar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Aqui está falando de tormentos. Tem tormento maior do que estes? Criado pela inveja e pelo ciúme? Corrói a pessoa por dentro. O ciumento nem dorme direito. Não tem tranquilidade. E para o invejoso? Não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Que tristeza! Devemos queimar essas duas coisas negativas, a inveja e o ciúme. E eu gosto muito do verbo queimar, porque tudo que queima, destrói. Eu peço muito a Deus nas minhas orações, para queimar em mim tudo aquilo que é negativo. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônia. Esse é o invejoso. Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda alegria para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Quer dizer, eles não querem enxergar o bem do outro. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Veja que tristeza, como que nós podemos ser felizes dessa forma? A melhor ou a única maneira de ser feliz
é proporcionar a felicidade do próximo, desejar a felicidade do próximo e proporcionar. O ciumento e o invejoso não conseguem fazer isso. Vejamos que assunto pertinente estamos estudando nesta noite. Pobres e insensatos, diz a mensagem. Pobres e insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida, aqui e além. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Abre aspas. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. É o título da palestra de hoje. Repetindo, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Mas não esses aflitos, invejosos e ciumentos. Não. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu, as compensações merecidas. Que céu é esse? O céu aqui é sinônimo de paz, de harmonia, de tranquilidade, onde quer que estejamos, aqui mesmo na terra. Quem vive esse lado febricitante, com inveja, com ciúme, pode ter o dinheiro que tiver, pode ter a melhor casa, ele não consegue ser feliz, porque ele traz dentro dele esse verme negativo chamado inveja. E isso é muito triste para todos nós. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Isso é fundamental para nós. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Olha a diferença dessa pessoa. Ele consegue enxergar quem mais precisa e não aquele que tem mais. Essa pessoa que consegue olhar para baixo é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, absurdas. Outro processo que traz problema para nós, criar necessidades quiméricas que não precisa, e a gente fica correndo atrás daquilo que a gente não precisa. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Estamos passando agora esse momento aí do Covid. Quem tem realmente verdadeira fé na vida espiritual, que é a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, fé no futuro, quem tem essas fé absoluta, não tem problema, está tranquilo. Porque desencarnar é a coisa mais natural que existe. Ou com Covid, ou com qualquer outra coisa, nós vamos desencarnar um dia. Claro que nós temos que estar sempre precavendo disso e daquilo. Eu estou falando aqui de confiança na vida espiritual. A maioria não tem, porque o medo, segundo André Luiz, é o pior inimigo do homem. Medo por quê? Medo é falta de fé em Deus, falta de confiança no poder divino. A desgraça real, o item 24. O que é a desgraça real? Aliás, o que é desgraça? Desgraça é tudo aquilo que não presta, todo mundo sabe. Mas tem gente que ainda sabendo, ainda pronuncia essa palavra no momento de raiva. Está atraindo para ele tudo aquilo que não presta. Porque a palavra desgraça é o contrário de graça. Graça é tudo aquilo que vem de Deus. A chuva é uma graça bendita. A saúde é uma graça. O pão que nos alimenta é uma graça. Logo, quando nós falamos a palavra desgraça, nós estamos rechaçando tudo aquilo que é bom. Veja que tristeza. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Veja que colocação. Quer dizer, aquilo que a pessoa acha que é negativo, ainda não é o que ele pensa. Vamos dar sequência. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço
que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Na linguagem humana, tudo isso que foi descrito aqui, para o homem materialista é como se fosse uma desgraça. Mas vamos ver a sequência. Sim, é desgraça para os que só veem o presente, só vê a vida material. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado feliz na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem? Vamos explicar melhor? Melhor não, vamos falar com nossas palavras, porque melhor do que o evangelho não precisa. Aquilo que eu penso que é ruim para mim, de imediato eu vejo negativo, mas o Criador que sabe tudo, aquilo que parece ruim para mim, amanhã eu vou enxergar uma bênção. E já aconteceu muito com a gente. Comigo já aconteceu. Eu achava que era negativo. Deu um tempo e eu vi que aquilo que parecia que era uma desgraça, passou a ser uma graça divina. É que nós pensamos só na parte material e esquecemos o lado material, espiritual, que é o verdadeiro. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que semeia o ar, que saneia o ar, que nós estamos precisando da chuva agora, dissipando os miasmas insalubres que causaria a morte, não é apenas uma felicidade do que uma infelicidade? Quer dizer, quando cai uma tempestade, ela nos assusta. Dá a impressão que vai acabar com tudo, mas é para trazer uma bonança na atmosfera, na plantação, lavando a terra e queimando os miasmas. Para quem não sabe o que é miasma, são os pontos negativos que nós emitimos com os nossos pensamentos. Tudo aquilo que o homem emite com o seu pensamento paira na psicosfera e é chamado de miasma. E a tempestade vem e limpa. Por isso que os antigos falavam que depois da tempestade sempre vem uma bonança. Isso é profundo, meus irmãos. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, bem apreciarmos o que, em realidade, é feliz ou infeliz para o homem. Precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Lá onde? Fora do corpo físico. E não é lá, como se pensa, não. A vida espiritual está aqui. Agora mesmo eu estou falando aqui do Evangelho e tem vários companheiros já do outro lado aqui nos assessorando. A vida espiritual é fora da matéria, só isso. O espaço não conta. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Repetindo, está lá na pergunta 922, Livro dos Espíritos, vida futura. Então, quando nós estivermos preocupados, e eu gosto muito de chamar a atenção nossa, nunca devemos ficar pré-ocupados. Nós devemos ficar ocupados, tirar o pré. Mas se porventura aparecer a preocupação, nós devemos destruí-la, matá-la, queimá-la, com a certeza da vida espiritual. Isso para todos os religiosos. Aliás, a religião, não importa o nome dela, a denominação, se não mostrar para os seus fiéis a verdadeira vida espiritual, está falhando. E muito, porque a nossa passagem pela terra é por demais passageira. Vou revelar-vos
a infelicidade sob uma nova forma, diz a mensagem. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. De vossas almas iludidas. Veja o que a mensagem está falando. A maioria vive iludido aqui na Terra, correndo atrás de quiméricas, de coisas vãs, coisas sem valores espirituais. Continuando. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que cumprem a ação do pensamento que atordoa o homem com relação ao seu futuro. Tudo isso que foi citado aqui é chamado de felicidade para o homem materialista. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. O que é o ópio? Tudo aquilo que é contrário ao que é bom. Podemos dizer a droga. Que droga? Tudo aquilo que não presta. Isso é profundo a gente observar, porque muitas vezes nós procuramos a felicidade só nas coisas materiais, achando que ela vai trazer prazer, e pelo contrário, pode trazer, aí sim, a desgraça. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e recoloque para vós, sob verdadeira luz, luz aqui é sabedoria, conhecimento, a verdade, o erro, tão singularmente deformado pelas vossas cegueiras. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens, uniformes, desde que saia vencedor e com a glória? Que importa ao que tem fé no futuro, na vida espiritual? Deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, quer dizer, o nosso escafandro, o nosso corpo físico, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Nós não valorizamos 100% a alma, o espírito. A doutrina espírita veio nos mostrar, com toda clareza, que nós somos revestidos de sete corpos. Quando a gente vem para a Terra, vamos citar aqui o nome dos 7 corpos. Esse físico, que todo mundo conhece, formado de um óvulo e um espermatozoide, leva 9 meses para formar. O segundo, o duplo etérico, que é tirado do princípio do fluido cósmico universal e que forma o princípio vital, dando vida a esse corpo. O terceiro, que é o perispírito, que o Kardec chama de perispírito. Peri quer dizer casca, a casca do espírito. O quarto, o corpo astral. O quinto, o corpo mental, onde está arquivado todo o nosso arquivo mnemônico, que os hindus chamam de registro akáshico. O sexto, que é o corpo crístico. E o sétimo, o corpo divino. Nós temos esse aglomerado de corpos. Ao desencarnar, quando esse corpo desfalecer, nós perderemos 2. Perderemos? Não. Nós devolvemos para a natureza o físico e o duplo etérico e ficaremos com 5 corpos. Quem está interessado nesse assunto? Infelizmente, poucas pessoas. Como está dizendo a mensagem, interessamos muito mais nas coisas materiais do que nas espirituais, que são as verdadeiras e que interessam verdadeiramente para todos nós. Porque logo, logo sairemos desse corpo. Esse logo, logo pode demorar 100 anos, mas o que é 100 anos diante da eternidade? É profundo ou não é? Tende esperança, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, nem se foge ao destino e às provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia.
vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Olha que profundidade! Uma grande maioria vive na indiferença. Meu pai dizia, deixa estar para ver como é que fica. Já ouviu falar isso, Rui? Deixa estar para ver como é que fica. Não, nós temos que saber como é que fica. Nós não estamos brincando de viver, meus irmãos. Nós estamos vivendo de verdade. A vida é contínua. Então nós precisamos descobrir a verdade. Aliás, Jesus deixou bem claro sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Libertará de quê? Da ignorância, do medo, da cegueira espiritual. É muito profundo esse assunto. E agora vamos falar da melancolia dentro do mesmo assunto. A melancolia. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Você já sentiu isso? Melancólico, triste? Parece que nada está bom? Por quê? E que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, olha, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Eu acho isso aqui fantástico. Essa melancolia é porque o espírito que somos nós, que está inserido nesses corpos que eu falei, sente vontade de sair, viajar, sair desse escafandro, mas não consegue. Nós estamos presos pela lei divina. A reencarnação é uma prisão para o espírito num corpo somático. Como a gente não consegue sair, é como um pássaro dentro de uma gaiola. Enquanto não vencer esse tempo, nós não podemos sair dele. Por isso que não precisamos ter medo da morte do corpo. Porque a morte do corpo é uma liberdade para a alma, para que ela possa ir para o mundo espiritual. Reconhecendo inúteis esses esforços, que não consegue sair do corpo, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-lhes a lassidão do abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infeliz. Já conversei com muita gente assim. Aliás, amanhã mesmo tem um encontro em conversar com a pessoa. Está apática, abatida, melancólica. Aí é que entra a fé. A fé, meus irmãos, não é fácil não. É muito difícil ter fé. Fé cega é fácil. Fé cega que não esclarece, que não elucida, que não buscar conhecer a verdade, essa é fácil. Tem gente que bate no peito, eu tenho fé. Mas vai pesquisar o interior dessa alma, se ela tem realmente conhecimento. Fé verdadeira só é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade, segundo o Espírito de verdade. Qual que é a razão face a face? A vida verdadeira. E poucos compreendem. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no Espírito, de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. Isso aqui é profundo. É inato, está dentro de nós querer ser feliz. Quem é que não quer? Claro, mas não nesse mundo, na Terra. E nós somos felizes aqui na Terra, até um certo ponto, mas não totalmente. A felicidade verdadeira não é deste mundo. Agora, quando Deus vos envia os Espíritos para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação. Presta atenção nisso. Para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Eu acho isso aqui maravilhoso. Você sabe qual que é o anjo da libertação? É a morte do corpo. Eu tenho certeza que alguém vai falar, mas não, eu não quero. Não, por que ter medo da morte? Está chamando de anjo da libertação. Só a morte física nos liberta desse cativeiro que é estar inserido num corpo físico. Célula a célula. Claro que só o momento certo, na hora que o Pai nos convidar.
Jamais poderemos antecipar um segundo dessa saída desse corpo. Isso é profundo, devemos esperar sempre esse anjo da libertação. Lembrai-vos de que, durante a vossa passagem pela terra, tendes de desempenhar uma missão, de que não suportais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Não podemos deixar-nos abalar por nada, nada, nada. Confiar 100% no poder de Deus, na força magnânima do Criador. Jesus é o maior exemplo. O maior exemplo. O soldado que pregava Jesus de um lado falou para o outro: se esse homem quisesse, ninguém colocaria um dedo nele. Ora, o soldado sabia da grandeza de Jesus. Não obstante, continuava fazendo a sua tarefa macabra, pregando Jesus na cruz. Assim muitas vezes somos nós. Temos conhecimento e continuamos fazendo coisas que não devem. Veja porque Jesus disse que não veio trazer paz na terra e veio lançar fogo. E tem pressa que esse fogo acenda. Porque o fogo é o amor. Amar é fogo. E compreender a vida espiritual é outro fogo. Para o espírito preguiçoso, que não gosta de estudar. Tem pessoa que não gosta de estudar, não gosta de palestra. Não sei por quê. Porque não quer aprender. Isso é triste. Enfrentai-os resoluto. Enfrentai os problemas resoluto. Duram um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos, isto é, felizes, por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Acreditamos mesmo que vamos encontrar os nossos irmãos que já desencarnaram, nossos avós, nossos pais, amigos? Temos certeza? Claro! O papel do Espiritismo é provar para nós inequivocamente a vida espiritual. Não só o Espiritismo, mas toda a doutrina espiritualista verdadeira. Se nós temos realmente essa certeza, por que ter medo? Apavorar por quê? Desesperar por quê? Preocupar por quê? Se estamos de passagem pela terra, cumprindo um desiderato do Criador, estamos na mão de Deus, aqui, além e alures. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra, de expiação, para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Não tem jeito de entender Deus, meus irmãos, se não compreender a reencarnação. A reencarnação não faz parte de nenhuma religião. A reencarnação faz parte da lei natural, da lei de Deus. O que é reencarnar? Voltar a usar um corpo de carne novamente. O que é desencarnar? Sair desse corpo, como eu citei aqui, e adentrar no nosso terceiro corpo. Isso é natural e necessário. E cada encarnação é realmente uma prova e uma expiação, que nós não fomos bem na outra encarnação. Por isso que nós reunimos em família. E família é uma bênção. Porque a maioria das famílias são endividadas umas com as outras. São espíritos endividados uns com os outros. E na infinita misericórdia de Deus, Ele permite que os afins se atraem. Um amigo meu já desencarnado, Sr. Messias Santana, e aqui eu lembro do Felipe Salomão, que conheceu muito bem o Sr. Messias,
Essa frase que eu vou citar é do Senhor Messias. Até me emociona lembrar desse nosso irmão. Querido irmão, ele dizia, vai buscar a rodia onde você quebrou o pote. Como é que explica isso? Faço questão de explicar. As mulheres no passado iam buscar água na mina e faziam uma rodia de pano velho e punha na cabeça para colocar o pano em cima. E no meio do caminho ela tropeçava e aquele pote caía. E ela pegava aquela rodia e jogava fora junto com os cacos. E o São Messias foi muito feliz. Vai buscar a rodia onde você quebrou o pote. Quer dizer, a rodia é o marido e o pote quebrado é a mulher, os filhos ou vice-versa. O exemplo é profundo. Está todo mundo junto ali. Precisamos aprender a amar verdadeiramente, porque amando nós perdoamos os nossos erros do passado. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada deve fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. E certo que as vossas provas têm de se seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso. Será que nós conhecemos? Nós sabemos que estamos aqui cumprindo um desiderato de Deus, um curso, mas nós não sabemos. Então nós temos que trabalhar veementemente para corrigir os nossos impulsos negativos, para que as nossas provas não sejam tão pesadas. Porque nós não lembramos, acabei de falar agora mesmo do nosso registro acástico, que está no quinto corpo, mas nós não lembramos, a não ser alguns insights que vêm, mas é muito raro. E o esquecimento é uma bênção de Deus. Sabeis até onde tem elas de ir, quer dizer, as provas? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Quer dizer, para Deus, que sabe tudo, de repente a pessoa está sofrendo tanto, mas Deus fala, filho, agora chega. E ele melhora, ou ele desencarna. Certa feita me convidaram para dar um passe numa mulher com 34 anos. Ela rolava, gritava de dor. Câncer. 34 anos. Nós fizemos uma prece. Pedimos a intercessão divina. Isso era 8 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, a nossa irmã conseguiu desencarnar. No dia eu não entendi. Não compreendi, mas depois a espiritualidade me mostrou o resultado. Ela precisava sair daquele corpo e estava com medo. E o efeito da prece que a espiritualidade veio trabalhar sobre ela, ela desprendeu do corpo físico. É o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, o desencarne para ela foi uma bênção, saiu daquela dor que estava atrapalhando a sua vida aqui na Terra. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, a justiça de Deus importa que siga o seu curso. Dizeis antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento desse nosso irmão. Citei o caso aqui da prece. Eu não fiz nada. Fazer uma prece não custa nada. Mas eu tive a felicidade de aprender nesse momento. A prece suavizou o sofrimento daquela mulher, tirando ela daquele corpo. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. E aqui eu cito um outro fato. Cidadão me procurou no meu trabalho, dizendo que ia suicidar. Já estava com a corda dentro da mochila, 6 metros de corda. Conversamos com ele, orientei.
de acordo com a doutrina espírita. Falei, deixa essa corda comigo. Já tem 20 anos. A corda está ali no carro, mas o rapaz continua trabalhando. Quer dizer, vale a pena, como está falando aqui. Uma palavra pode mudar o curso de uma alma. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, a você, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Esse é o dever do cristão. Levar amor, consolo, proteção uns aos outros. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considerais instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Por que os espíritas? Porque os espíritas é eminentemente reencarnacionista. Nós sabemos com toda a propriedade, através da doutrina, a pluralidade das existências. É o ensinamento que nós estamos buscando. Terminando o nosso assunto, deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda, tem de ser um ato de amor e de devotamento. Olha que coisa séria. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Quer dizer, nós podemos fazer a nossa parte, não podemos fazer a parte de Deus, mas o que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. Porque se nós façamos a nossa parte, ou se nós fazemos a nossa parte, melhor dizendo, o que vai acontecer? Se aquela alma já tem uma proteção dentro dela, fora dela, vai estar faltando um impulso, uma palavra, naquele momento a espiritualidade trabalha e vem o consolo imediato. Agora, se ninguém faz nada, aquela pessoa fica sofrendo. Porque é preciso, nós precisamos uns dos outros. Vamos terminar nosso bate-papo. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma, dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar e não para aumentar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, ditou essa mensagem. Aproveito do sofrimento para outrem. Só mais esse pedacinho que nós vamos passar aqui que está terminando. Os que aceitam resignados os sofrimentos, aqui eu chamo a nossa atenção, aceitar com resignação o sofrimento, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalha somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se imponham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão, outra palavra-chave, à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação
e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, o dever nosso, concluindo, é realmente esclarecer dentro da nossa possibilidade, porque nós somos eminentemente gratos a Deus pela doutrina espírita que veio nos consolar. A doutrina espírita consola porque ela esclarece. E aqui eu deixo o meu agradecimento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e toda a pleiade de espíritos amigos que estão sempre conosco nos ajudando. Agradecendo a equipe do Templo Espírita Vicente de Paulo, ao meu querido Rui pelo seu trabalho bendito que ele exerce aqui onde nós estamos, gravando essa palestra. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.